Olá, gente. Mais uma aula de língua portuguesa e nós vamos trabalhar hoje uma síntese dos assuntos estudados, ou seja, os assuntos que nós vimos na quarta unidade, porque nós estamos finalizando a quarta unidade e finalizando também o caderno 1, certo? Então, nós vamos fazer um breve resumo do que nós vimos, que foi o quê? Transitividade verbal e gênero propaganda, tá? Por que a professora está fazendo uma aula para lembrar algo que vocês já viram a semana passada e a semana anterior? Porque estamos concluindo, tá? Então, para concluir, eu estou revisando, relembrando o que nós vimos na quarta unidade, o que nós estudamos, tá? E vai ter uma atividadezinha, né, que é o Max Desafio, você aprendeu e para finalizar, de acordo com o que você estudou. Além dos verbos transitivos, a transitividade verbal, vocês viram também os tipos de sujeito, né? Então, viram também os tipos de predicados, viram também a colocação pronominal, quer dizer, o livro todo em si, né? Mas nós vamos revisar hoje só a quarta unidade, porque afinal de cada unidade nós fizemos isso. Então, a quarta unidade, apesar de não estar na sala de aula, nós temos que revisar também, tá? Continuando, vamos estudar transitividade verbal primeiro, tá? Transitividade verbal, ela tem dois, que é os verbos intransitivos, que são aqueles o quê? Aqueles que não, aqui tem um sentido completo, ele não exige complemento nenhum, certo? E os verbos transitivos, tá? Os intransitivos, verbos que apresentam sentido completo e não exige complemento. Os verbos transitivos é aquele que é o quê? Que não apresenta sentido completo, ou seja, necessita de um complemento. Bom, então, o que nós vamos estudar agora? Nós vamos trabalhar o seguinte, os verbos transitivos primeiro. Porque, na verdade, os intransitivos, ele não precisa, a gente não precisa falar muito, porque os verbos intransitivos é aqueles que têm o sentido completo. Viver, nascer, morrer, né? Você já sabe o que é. Não precisa de mais nada, né? E os transitivos precisa. E os transitivos se dividem em três. Quais são eles? Os transitivos diretos, os transitivos indiretos e os bitransitivos, que é chamado também de transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, tá, gente? Os transitivos diretos, ele apresenta o sentido incompleto, não é isso? Porque é transitivo. E ele necessita de um objeto, de um complemento chamado objeto. E esse complemento sem a preposição é chamado de objeto direto, tá? Então, o seu complemento é chamado de objeto direto, que completa o sentido do verbo diretamente, sem a ajuda da preposição, tá? Já os transitivos indiretos, ele apresenta o sentido incompleto também e exige um complemento, só que esse complemento é preposicionado, ou seja, ele tem uma preposição antes para completar o sentido, para ajudar, tá? Ou seja, e esse complemento é chamado de quê? De objeto indireto, tá? Já os transitivos diretos e indiretos, ele não tem, ele tem um sentido incompleto, só que ele exige dois complementos, um direto e um indireto. Ou seja, o direto sem preposição e o indireto com preposição. Então, ele tem esses dois complementos se chamam objeto direto e objeto indireto. Ou seja, ele completa o sentido dos dois, tá? Eu vou dar um exemplo de um verbo chamado oferecer. Por exemplo, oferecer, ele é um verbo
bitransitivo, porque quem oferece, oferece algo a alguém. Então, observe aí, se eu colocasse assim, ofereceu doce ao garoto. Oferece esse doce ao garoto. Pronto. Aí o que acontece? Oferece o quê? O doce. A quem? Ao garoto. Observe que o primeiro doce é o objeto, não é isso? É o objeto direto e ao garoto, objeto indireto, tá? Um exemplo de transitivo indireto. Gostar. Quando eu falo eu gosto, você é a primeira coisa que pergunta. Eu gosto de quê? Para você gosta de quê? Né? Eu gosto de chocolate. Por exemplo, se eu dissesse assim, eu preciso. Você vai perguntar, precisa de quê? Né? Aí eu posso dizer, eu preciso de uma bolsa, né? Então, assim, são verbos que precisam de um complemento e esse complemento, o objeto indireto, ele é ligado pela preposição. Já os objetos direto, sem a preposição. Vamos lá. Transitivo, direto, ou seja, seu complemento é chamado de objeto direto e não tem preposição. Transitivos indiretos. Ele tem um objeto indireto e tem preposição. Transitivos direto e indireto são também chamados de bitransitivo, tá? Então, tem um objeto direto, que não precisa de preposição, e tem um objeto indireto, que precisa de preposição. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, vocês falem comigo depois, tá? Continuando, temos propaganda. Nós estudamos propaganda ou textos publicitários, não é isso? São, no caso, ela tem um cunho que ela tem um objeto. Qual é o objetivo da propaganda, gente? O objetivo da propaganda é o quê? É promover a marca, um produto, um serviço, né? Ou defender uma causa, né? São textos produzidos com o intuito disso, de promover algo, promover, ou seja, o texto em si, ele tem um objetivo, por exemplo, se for um produto, aí o que é que ele faz? Ele faz com que aquela propaganda tenta lhe convencer que aquele produto é ótimo, maravilhoso, que você tem que comprar, né? Se for um serviço, a mesma coisa, ele vai tentar dizer que aquele serviço é melhor do que os outros. Por exemplo, se for uma empresa vamos dizer, uma clínica da saúde, por exemplo, uma clínica de serviços para consultas e exames. A propaganda vai tentar convencer a você que aquela clínica é a melhor que todas. Então, no caso, e isso eles fazem na propaganda, eles põem imagens, né, títulos, logotipos, né, slogan, já falei sobre isso, o que é logotipo, o que é slogan, né? Slogan, na verdade, é uma frase que faz com que tem gente que lembra até da frase, né? Você fica com na mente aquela frase, e quando você vê o produto, você lembra da frase. A frase lembra do produto. Então, assim, esse texto justamente é para isso. A propaganda é para isso. É para convencer, para persuadir aquela pessoa daquele produto que é maravilhoso. Bom, gente, eu estou finalizando. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou deixar, são 3 atividades para finalizar. Você aprendeu e Max Desafio, né? E eu espero que qualquer coisa você entre em contato comigo.